Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Morgana Godoy, todo dia tem vídeo novo e hoje nós vamos falar sobre os arcanos menores do naipe de espadas. Fica comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like. E eu vou deixar as minhas redes sociais no final, na descrição, para quem quiser me acompanhar. Então, bora lá! Bom, gente, eu sempre trago para vocês o tarô de Marsella e o tarô de Rider-Waite, que são os mais utilizados. Então, esse daqui é o As de Espadas no tarô de Rider-Waite e esse aqui é o As de Espadas no tarô de Marsella, né? Isso, tá pra cima. Então, o naipe de espadas, ele é um naipe um pouco pesado, ele fala de pensamentos, ele representa o elemento ar. O que isso significa? Lembra que nós falamos na semana passada que enquanto o naipe de ouros, ele fala de tudo que é tangível, porque ele representa o elemento terra, o naipe de espadas, por representar o elemento ar, ele fala de pensamentos, pode falar de situações. Então, assim, o As de Espadas, ele é uma carta que fala, é uma carta boa, é uma das poucas cartas boas no naipe de espadas. É um naipe muito pesado e ele fala sobre triunfo, mas é um triunfo proveniente de uma força que vem de lá de dentro, de uma força pessoal, do início de uma vitória. Assim como todo o Ás fala de começo, início, o Ás de Espadas, ele fala do início de uma vitória, de uma nova ideia que você pode ter, como ele fala de pensamentos, esse naipe, então ele vai falar de uma nova ideia, como se ele fala do consulente ganhando clareza, ele fala de justiça, né? Lembra que o símbolo da justiça, ela está segurando uma espada na mão e o símbolo da justiça na outra? Lembra disso? Essa carta fala também de exteriorizar aquilo que você está guardando ali dentro de você. E esse aqui é o 2 de espadas. Então, o 2 de espadas é como se você estivesse fazendo vista grossa, como se o consulente estivesse sabendo de alguma coisa, mas ele está tampando os olhos. Como eu sempre falo para vocês, o melhor tarô para você começar é o de Marsella. Por quê? Porque ele não tem as gravuras, porque ele não tem as figuras, e às vezes a figura, ela não nos traz todos os aspectos do arcano. Porém, como eu sempre digo, se você for uma pessoa visual e você precisa memorizar, só para você lembrar do que se trata, é interessante começar, para quem está começando, né, começar pelo tarô de Rider-Waite. Então, essa carta, porque assim, ela fala de fazendo vista grossa, mas ela também fala de duelo, de disputa. Ela fala de rivalidade, pede equilíbrio nas emoções. É uma carta que fala de indecisão, de necessidade de direção, de necessidade de equilíbrio, de harmonia. Você precisa de paz interior, o consulente precisa de calma, paz interior. O consulente se recusa a enxergar a realidade, ele está fazendo vista grossa, ele se recusa a enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Essa pessoa, ela não é cega, ela está com os olhos vendados, olha, mas as mãos estão desamarradas. E aí ela prefere se blindar do que desvendar o olho, entendeu? Essa carta também pede para que o consulente se afaste das pessoas ao redor. E também fala de uma pessoa que vive na defensiva, aquela pessoa que ela vive se defendendo, ninguém tá atacando ela e ela tá se defendendo ali, entendeu? Três de espadas, essa carta, ela fala de erros, perdas, confusão mental, rompimento, decepção, lágrimas, o coração aqui, né, com as espadas.
e fala de clima de tempestade nos afetos, separação, possível guerra civil, tristeza, desgosto, dor emocional, fim de um relacionamento. Fala de alguém que está enfrentando problemas e alguma perturbação emocional. É uma carta que fala de angústia mental. O 4 de espadas, ele já nos diz que as coisas estão paradas. Vocês veem que na imagem a pessoa, as espadas estão penduradas, tem uma espada no chão e a pessoa ela parou de lutar. Ela parou de lutar. Ela não tá, ela tá ali, ó, deitada e as espadas estão ali. Se você reparar que essa pessoa ela tá com uma roupa, tá vestida e não é uma roupa de dormir, não é o momento de ficar parada, essa pessoa tá ali, parada. Então, essa carta fala de solidão, paralisação, de recuo, exílio temporário, e assim, um momento de pausa, sabe? É uma carta que fala de trégua, descanso. Se você estiver no meio de uma briga, de um conflito, essa carta ela fala de um momento de trégua. Se o consulente de repente estiver no meio de uma briga, isso aqui significa que vai dar uma trégua. Se a pergunta for sobre trabalho, olha, as coisas andam muito paradas, você não vai vender nada essa semana. Também é uma carta que fala de relaxamento. Depende das cartas que vêm junto com ela para compor a resposta para a pergunta que foi feita. Então ela pode simbolizar relaxamento. O que eu preciso fazer agora nesse momento? Eu devo voltar a falar com fulano? Não, você fica na sua, entendeu? Depende da pergunta que for feita, quem estiver lendo vai ter que saber interpretar. Gente, 5 e 7 não é bom. E nenhum dos naipes, o número 5 e o número 7 não são números bons. O 5 ele significa fracasso, desonra, derrota, covardia, crueldade, negatividade, problemas, alterações negativas, campanha de difamação, rancor e maldade. Vocês veem que aqui as pessoas estão todas brigadas, uma de cara virada para outra, possivelmente aconteceu uma guerra porque as espadas estão no chão e essa pessoa aqui está preparada para o que der e vier, para dar o bote na hora da briga, se acontecer de novo. É assim mais ou menos para quem é visual, eu oriento a prestar sim atenção na figura, mas que a carta ela traz vários aspectos. O artista, nesse caso aqui o Rider-Waite, ele não conseguiu transmitir todos os aspectos da carta na figura, por isso que é recomendado que não se atente à figura, porém é importante, a memorização é importante. Aqui nós temos o 6 de espadas. Como eu falei para vocês, o naipe de espadas ele é um naipe muito pesado, porém o 6 de espadas ele fala de um distanciamento, de algo que não te faz bem. O consulente se vendo livre de tristeza, se distanciando de situações que deixam ele triste, de pessoas que deixam ele tristes, ou de repente aconteceu um término de relacionamento que foi melhor assim, mas aquela sensação de vazio, alguém que está fazendo uma viagem para esfriar a cabeça, porém está triste e depressivo. É uma carta que também pede para usar a lógica para encontrar uma solução, para esfriar a cabeça e encontrar uma lógica. E para utilizar o intelecto para achar essa solução. É uma carta também que fala de descoberta sobre si mesmo, de período de calmaria. Ela traz todos esses aspectos em uma carta só. Como que eu sei quais desses aspectos eu devo usar? Com as outras cartas que saem. O que orna mais com o significado das outras cartas, num contexto geral daquilo que foi perguntado, tá bom? Como eu falei pra vocês, o 7. Se o 7 dos outros naipes já não é legal, vocês imaginam o de espadas. Essa carta, ela fala de trapaçar, entendeu? Olha, pelo que eu pude entender aqui, essa pessoa é como se ela estivesse roubando, furtando essas espadas e tá saindo correndo. Pensa nisso pra você decorar
e lembrar desse aspecto dessa carta. Essa carta ela fala de malícia, astúcia, trapaça. Ah, como que é fulano? Como que essa pessoa é no dia a dia dela? Como é a personalidade dessa pessoa? Pessoa trapaceira, tem astúcia, né? Maliciosa. Essa carta também fala de uma tentativa imprudente ou de estar em meio a pessoas desonestas. Quando ela vem como carta de alerta, ela diz isso. Porque não é só a carta, é a forma de você fazer o jogo também. Então eu vou passar mais pra frente para vocês os modos de tiragem, que isso ajuda bastante para você saber quando ela veio como carta de conselho ou como uma carta, né, que diz quem é o outro, uma carta que fala pro consulente no que ele tem que melhorar, tá bom? Então assim, essa carta ela fala de insegurança, ela fala de traição, sabe? Tanto nos aspectos emocionais quanto no ambiente de trabalho, traição num contexto geral. É uma carta que fala de insolência, espionagem, possível falha. É uma carta que fala que o consulente ele pode estar se sentindo ineficaz. É uma carta que fala de desilusão, pessimismo, roubo, procrastinação, subterfúgio, ou seja, um pretexto para evitar passar por aquela situação. Eu tô driblando, eu não quero passar por aquilo que eu tenho que passar, eu tô dando voltas, eu tô saindo pela tangente, entendeu? Gente, só para vocês prestarem atenção. Olha o naipe de espadas como ele é. Você tem que prestar atenção basicamente nos algarismos romanos, né? Porque é complicado. Para quem tá começando, eu acho um pouco mais difícil. Aqui nós temos o nosso 8 de espadas. Então, essa carta ela fala de revelação de mentiras. Vocês sabem o que significa a palavra revelação? Tirar o véu. Aquele véu que tampa os olhos de quem está sendo enganado. Olha, esta pessoa aqui, por exemplo, está com os olhos vendados e com as mãos amarradas. Essa carta ela fala de revelação de mentiras, mas não só revelação de mentiras, é uma revelação de mentiras seguida de humilhação. Entendeu? Você vê que essa pessoa ela tá aqui em praça pública, né? Como se ela estivesse sofrendo alguma penitência. Então é uma carta que fala de desespero, a pessoa tá com as mãos amarradas ali, desesperada. Ela fala de fraqueza, a pessoa tá com a mão amarrada, fraqueza, tá fraca, não tá conseguindo, né, se soltar. Fala de sentimento de aprisionamento. A pessoa tá aqui como, né, aprisionada, com a mão pra trás, toda presa. Fala de má sorte, bloqueios mentais. Por que bloqueios mentais? Às vezes, essa má sorte, vocês sabem, eu vou entrar nesse assunto com vocês mais pra frente, sobre a lei da atração, porque assim, quando a gente pensa, você cocria uma realidade. Por que você cocria uma realidade? Quando você pensa, você cocria, porque você não cria sozinho. Então, quando você pensa em algo, eu tô azarado mesmo, essa semana eu vou me dar mal, olha, eu não tenho sorte pra amor, viu? Olha, fulano que faz o que faz, tem dinheiro, e eu que trabalho, não tenho nada. Você tá se sabotando. Então, essa carta, ela fala um pouco disso, né? De autossabotagem, de medo do fracasso. Aí não vai dar certo. Eu tenho medo, não vai dar certo. Você tá se autossabotando. É uma carta que fala de uma pessoa que ela desiste antes de tentar. Olha, já sei que vai dar certo, eu não vou, nem vou. Eu já sei que vai dar, já sei que vai dar errado. Então, quando ela vem como carta de alerta, ela vem dizendo isso. O 9 de espadas. Essa carta ela tá bem nítida na imagem o que ela significa. Na imagem do tarô de Rider-Waite, né? Porque na imagem do tarô de Marsella é isso aqui que vocês estão vendo, né? Tem que prestar atenção no algarismo romano. E é isso. Então é uma carta que fala de sofrimento, desprezo, insônia, depressão. A pessoa aqui acordando no meio da noite. Insônia, depressão, ansiedade, dúvidas, desolação, doença. É uma carta que ela pode significar lesão ou até mesmo a morte de alguém próxima. É claro que todas as outras cartas elas têm que ser analisadas. Não vai sair essa carta e falar, você vai morrer, hein? Porque a morte mesmo não significa a morte. Aí agora, se você perguntar de saúde, sair essa carta, sair a morte, aí sair um 10 de paus aí, alguma coisa nesse sentido, eu acredito que,
né? Mas você tem que medir o que você vai falar com o teu consulente ou não. E às vezes não, é melhor que não fale, né? Assim, essa carta fala de crueldade e até mesmo de miséria. Eu não gosto nem de falar essa palavra, mas ela fala de escassez, né? Perda, desonestidade, calúnia, agressão verbal, preocupação, né? Noites mal dormidas. Pode significar alguém que tem o hábito da automutilação. Ela é uma carta que fala de desânimo e também pode simbolizar traição. Agora vocês veem, não tem nada escrito, não tem nada aqui na imagem falando sobre traição. E é uma carta que fala sobre traição. Ou seja, a imagem por si só, ela diz muita coisa, mas ela não diz tudo. Para você lembrar, você pode até usar, mas não como... para você usar somente a imagem como um embasamento. Então nós temos aqui o nosso 10 de espadas. Essa carta, ela fala de finalização seguida de muita dor. A pessoa morreu com muita dor, né? Tá toda aqui furada. Pode ser uma finalização de relacionamento, pode ser uma injustiça no trabalho que ocasionou uma demissão, pode ser de um infortúnio inesperado, seja qualquer que seja. Fala de ruína dos planos, derrota, fracasso, dor, lágrimas, um fim repentino, e a pessoa está se sentindo assim, quebrada, triste, né? Negatividade, uma coisa de muito ruim aconteceu aqui. Essa carta fala de depressão, né? Vontade de se matar, desejo de suicídio. Ela fala, ela fala assim, faltava pouco para acontecer alguma coisa aí, faltava isso aqui, mas não aconteceu, né? Nós vamos falar do valete de espadas. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o naipe de espadas ele é um naipe muito pesado? Então, para algumas pessoas, o valete de espadas ele simboliza coisas novas, novos acontecimentos. De verdade, no meu jogo, com todas as pessoas que passam em consulta comigo, quando sai o valete de espadas, que eu vejo que essa pessoa tá perguntando quem é fulano, quem é esse rapazinho que eu tô conhecendo, caiu o valete de espadas, quem é fulano do meu trabalho, caiu o valete de espadas, não confia. Essa carta significa, quando ela representa um acontecimento, ela fala de fofoca, calúnia, fracasso, doença, frustração, acontecimento chocante. Ela significa que você vai descobrir alguma coisa que estava errada aí, alguma coisa que estava escondida. Ela também fala de espionagem ou vigilância, ou seja, gente que está bisbilhotando ali a sua vida, entendeu? É uma carta que fala para você estudar muito bem a situação, pisar em ovos, anda aí com um sapatinho de algodão, para você ficar na defensiva. E também é uma carta que fala para você tomar cuidado com objetos pontiagudos, porque você pode se acidentar. Tomar cuidado com tesouras ou facas. Ela também fala de uma pessoa ingrata, muito complicada, temperamental, crítica, egoísta e muito difícil de lidar e mentirosa. Uma pessoa que você não deve confiar. Saiu o valete de espadas, eu já sei que... entendeu? No meu jogo é isso. E no significado geral, se vocês forem procurar no Google, vocês vão achar vários significados para o valete de espadas. Mas não falha, comigo isso aqui não falha. E o cavaleiro de espadas, eu falei pra vocês, né, que tem alguns tarôs que tem princesa, e aí não tem o cavaleiro, porque o tarô tem que ter 78 cartas. Se ele não tiver 78 cartas, ele não é tarô. E o tarô de Rider-Waite, assim como o tarô de Marcelo, ele não vem com as princesas, ele vem com os cavaleiros. Então, assim, o cavaleiro de espadas, ele fala de força guerreira, força pra lutar. Você tem que ter força pra lutar. Ou você é uma pessoa que tem força pra lutar. Fala de quando ele fala de uma pessoa, ele fala de um homem forte, que cai de cabeça naquilo que ele quer. Ele falou, eu vou conquistar, eu vou conseguir, ele vai. Entendeu? Como que vai ser esse funcionário que eu vou contratar para minha empresa? Caiu o cavaleiro de espadas, pode ir que esse cara vai virar o teu gerente. Entendeu? Pessoa hábil, inteligente, sabe? Mas ele é impetuoso e impaciente. Tem espírito de liderança, sim. Pode ser briguento e valentão. Sabe aquela pessoa um pouco difícil de dar, mas que produz? Pode ser essa pessoa. Ele pode ser o herói da batalha ou o causador da guerra, o cavaleiro de espadas, né?
Ele fala também de um assunto repetitivo. Essa carta ela fala, sabe aquela pessoa repetitiva? Que repete, repete, você fala, que saco. Pois é. Ou se fala de uma situação, ela pode falar da questão da força guerreira, ou ela pode falar de um assunto que se repete também. Porque fala de alguém determinado, alguém que vai e não para até alcançar. Então, pode simbolizar nesse aspecto também como situação, assunto repetitivo. E essa carta, no geral, ela tem um significado da determinação. E aqui nós temos a rainha de espadas. Gente, todas as outras rainhas, elas são pessoas legais. Como o naipe de espadas ele é um naipe pesado, eu vejo como uma família, onde tem o príncipe, a princesa, o irmão mais velho, né? O príncipe é o irmão mais novo, a princesa, o irmão mais velho, o pai e a mãe, que é o valete, a princesa, o cavalheiro e a rainha e o rei. Eu vejo eles como uma família. Nessa família tem o irmão mais novo que vive armando a arapuca aí pro irmão mais velho, que é o xodó da mamãe. Tem o cavalheiro, que é o irmão mais velho, aquele irmão que protege a irmã, que é ciumento. E tem a princesa, que é a irmã. E tem o pai e a mãe. Então, sabe aquelas famílias que o pai... Eu já vou explicar sobre o rei de espadas. E que a mãe é uma pessoa ruim. Sabe? Essa é a rainha de espadas. Ela é uma mãe ruim, ela é uma pessoa ruim, né? A rainha de espadas... rainha, isso mesmo. A rainha de espadas, então, ela é uma pessoa fria, uma mulher fria. Ela pode ser uma viúva, uma pessoa vingativa, solitária, sabe? Solteirona. Mas não aquela bem resolvida, aquela solteira bem resolvida, que ela se ama, ela ama a vida dela. Não, ela é aquela pessoa rancorosa, amarga. Essa carta, quando ela fala de uma situação, ela pode simbolizar uma separação. Vocês veem que... aqui não tá, eu tenho um outro tarô que eu queria mostrar pra vocês. Eu não vou achar minha rainha de espadas agora no meio, que eu não separei. Mas o tarô que eu uso, geralmente, quando eu tenho que fazer um jogo rápido, porque esse aqui é muito grande para embaralhar, esses dois, principalmente esse de Marcelle aqui. Então, quando eu tô fazendo as minhas consultas, eu uso esse meu tarôzinho, que é mais antiguinho, que eu falei pra vocês, que eu tenho o maior xodó por ele. Nem tem imagem mais, tá antigo, tá bem... mas eu tenho um xodó por ele. A minha rainha de espadas, nele, é uma mulher que ela tá olhando, assim... E pela janela tem a carta dos enamorados, ou seja, os enamorados estão lá na janela, ela tá ali. Sabe aquela ex que tá ali torcendo, fazendo até uma amarração pro cara separar da mulher? Essa é a rainha de espadas. Essa carta fala de uma pessoa que ela é forte, ela é independente, só que assim, ela cobra muito de si mesma, ela é extremamente rígida, enérgica. É difícil atender as expectativas dessa pessoa, ela é muito inteligente, ela arquiteta tudo, ela trama tudo, possivelmente pode ser até uma psicopata ou narcisista, só que ela é muito introspectiva e reservada, sabe? É uma pessoa difícil de lidar e assim, não é uma boa pessoa pra você conviver, né? Mas assim, não é a rainha de espadas invertida, ela é pior do que isso. Ela não é uma pessoa, assim, a rainha de espadas, ela é uma pessoa de características ruins, mas ela não é de todo uma pessoa ruim, ela é uma mulher fria, sabe? Vingativa, solitária, estéril, às vezes que queria ter filhos e não teve, tem inveja da família dos outros, queria ter tido um marido e não teve, tem inveja, sabe? Uma pessoa que ela não torce pelo bem das pessoas, sabe? Uma pessoa um pouco triste, que ela não se agrada de ver a felicidade do outro. Essa é a rainha de espadas. Esse é o nosso rei de espadas. Sabe aquela família que a mãe é essa pessoa que eu acabei de relatar pra vocês e o pai é aquele que batalhou, deu sangue, deu duro ali pra conseguir construir o império dele? Esse é o rei de espadas, aquele que batalhou por uma conquista e saiu vencedor dessa batalha. Então, quando ele fala de um amigo, é uma amizade firme, é uma pessoa cautelosa. Essa pessoa é uma pessoa, ela tem autoridade, só que ela tem princípios, é um homem inteligente, honesto. Quando representa uma pessoa, é um juiz, um militar, alguém de elevada ética, sabe?
que preza pela moral e pelos bons costumes. Esse é o Rei de Espadas, tá bom? Bom, gente, por hoje esse foi o nosso estudo do tarô. E toda segunda-feira tem o horóscopo semanal. Às terças a gente vai falar sobre tarô e baralho cigano. Às quartas-feiras eu deixo como tema livre. Então, se vocês quiserem falar sobre algum assunto, deixem nos comentários. Quinta, sexta e sábado é dia de Tarô Responde, que eu sei que vocês adoram. Então, deixem também nos comentários o que vocês querem que eu traga para os próximos. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até mais!